Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia! Está começando agora mais uma edição do seu Observadores. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças de comportamento das empresas e dos empregados neste momento de crise. E para tanto, nós contamos aqui com a presença do consultor de empresas Dicterman da Silva, ele que é um dos papas nesse assunto, no setor lá em Belém, está aqui apenas para conversar com o programa Observadores. Bom dia, Dick. Bom dia, Patrick. Bom dia, pessoal. E também conosco um empresário do setor de capacitação de mão de obra e que também já esteve aqui conosco no programa e veio nos ajudar a conversar com o Dicterman, que é o Caetano Reis. Bom dia, Caetano. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos. Este é o programa Observadores, eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. De volta com o programa Observadores deste domingo, hoje recebendo aqui o Dicterman da Silva e também o Caetano Reis. Muito obrigado pela presença de ambos. A gente está tendo a felicidade de conseguir trazer aqui, furar a agenda do Dicterman, Caetano, que ele viaja muito país afora, trabalhando aí com consultoria a grandes empresas, grandes grupos empresariais do país e grande maioria dos teus clientes aqui do Pará, grandes grupos empresariais do Pará. E a gente queria trazer a tua experiência aqui para mostrar um pouquinho para o nosso telespectador como está se comportando esse meio corporativo, como é que as empresas estão visualizando o trabalho delas e a atividade delas e como estão otimizando as coisas nesse momento de crise. E nós imaginamos, é da dinâmica do nosso programa, né? Sempre trazer alguém também para nos ajudar nisso aí. E o Caetano é um parceiro nosso, já vem nos ajudando, participando em outros programas aqui conosco. É também de uma área afim com a tua, que é a capacitação de mão de obra. Então nós vimos aí no Caetano, que também é presidente local aqui do nosso Conjove, do Conselho de Jovens Empresários, que reúne empreendedores aqui da cidade, a mente certa para nos ajudar nesse bate-papo aqui. Antes da gente começar com o Dick, eu vou pedir primeiro para o Caetano dar o bom dia dele e te agradecer pela presença aqui conosco, Caetano. Ô, Patrick, bom dia. Bom dia, Dick. Prazer estar bem aqui, estar dividindo o espaço aqui. A gente promete levar para você, telespectador, aí muita informação, porque sumidade aqui na área de gestão, na área de liderança, entre outras pautas, e a gente promete aqui. Eu prometo também levar muita coisa daqui para fora também, viu? Mas é isso. Obrigado, Patrick, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. É sempre muito bom estar aqui, dividindo o programa aqui com você. Obrigado. Antes da gente, então, ouvir o bom dia do Dick, eu vou primeiro falar aqui de quem se trata essa pessoa, né? O Dicterman, ele é fundador, consultor e coordenador de projetos da Dick Company, formado em engenharia de produção, que daqui a pouco ele vai explicar como é que ele veio da engenharia de produção para virar um consultor de empresas, com MBA em gestão financeira, especialização em gerenciamento de projetos, mestrando em engenharia de processamento e está aí já com 10 anos de carreira, já tendo ocupado cargos de liderança em médias e grandes empresas, é membro da Lead Futuro, nós vamos falar sobre isso depois no terceiro bloco, porque é um grupo do qual faz parte, inclusive, o Dória, né? João Dória, hoje prefeito de São Paulo. Está aí na crista da onda, todo mundo querendo entender como funciona a cabeça do João Dória. E você vai explicar para a gente como é que é a origem empresarial aí do João Dória, como é que funciona o raciocínio dele. A gente já conversou muito sobre isso, né? Então, bom dia, Dicterman, bem-vindo ao programa Observadores. Bom dia, Patrick. Bom dia, Caetano. Bom dia novamente a todos vocês que nos assistem. Primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui com você. Muito obrigado pelo carinho dessa apresentação. E eu espero de coração que a gente consiga levar para todos que estão nos assistindo uma palavra que transmite a realidade que nós estamos passando nesse momento no nosso país, né? A gente fala muito que nós estamos passando por crise de crise política, crise econômica, mas na minha opinião o que nós estamos passando é por uma crise de liderança. Então, partindo nesse princípio, eu vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona, para a gente discorrer um pouquinho nesse tema, que eu acho que é isso que a gente está precisando amadurecer enquanto sociedade empresarial como um todo.
Então já vou aproveitar um gancho da primeira coisa que tu falaste para te perguntar, é verdade o que se fala muito, um jargão que se usa muito nesse tipo de tempo que nós estamos vivendo, de que a crise é a oportunidade? Você vê dessa forma? Sim, vejo como oportunidade, mas como oportunidade para quem se preparou. Aí. Então, ninguém, não é que de repente você pode perguntar, então eu vou me preparar para a chegada da crise? Não, você não sabe quando isso vai acontecer. Então você tem que se preparar no sentido de buscar sempre conhecimento, aproveitar as oportunidades, porque quando chega um momento de retração, sempre há oportunidade. Primeiro que sempre há oportunidade de melhorar nos negócios a todo momento. Segundo que no momento desse, a preocupação está muito mais voltada em se permanecer na sua posição de mercado, no seu cargo, na sua função, e não está observando as oportunidades que a retração, digamos assim, traz num momento como esse. Então, há sim oportunidade, mas para quem está preparado. Vale a mesma lógica que estão se usando aí na vida saudável? Não há ganho sem dor? Não há ganho sem dor. Eu acredito que é bem nesse sentido, porque assim, Patrick, tem um ditado que diz que do céu só cai bênçãos e chuva. Né? Então, você não pode esperar que a coisa vai acontecer. Nós somos um país muito empreendedor, muitas ideias, excelentes ideias, mas colocar em prática aí é que está o problema. Então, nós temos dois tipos de empresa. A empresa de sucesso e a empresa que não tem sucesso. Qual é a diferença das duas? É a que não tem sucesso, ela não faz aquilo que ela sabe que tem que fazer. E a que tem sucesso, ela faz aquilo que ela sabe que tem que fazer. Ou seja, ela consegue ter eficiência na execução. Então, não adianta você querer reduzir alguns quilos e não seguir a dieta que o profissional passou para você seguir, não seguir a sua malhação, suas 3, 4 vezes de academia, né, etc. É igual no mundo empresarial. Você precisa trabalhar com algumas ferramentas, com metodologia, e se você não tiver disciplina para fazer isso acontecer, a coisa não vai fluir. Então, se eu posso perguntar para você que está nos assistindo, quantas vezes você já começou uma dieta e aí você no sábado falou assim, eu vou começar a dieta na segunda-feira. Começou a dieta na segunda-feira, quando chegou na quarta-feira, o que aconteceu? Pois é, já comeu um docinho, na quinta, no sábado já está no churrasco. Na vida empresarial, as pessoas têm feito isso também. Não muda. Na vida empresarial, a gente observa muito plano, muito planejamento, muito eu vou fazer a dieta, mas quando chega na hora de executar, falha. Então, nós temos um problema sério de falha de execução. Certo. Antes de deixar o Caetano te fazer a primeira pergunta dele, que ele também tem algumas questões a te fazer, eu vou primeiro te deixar também estabelecer o que é o negócio teu hoje, né? O que a tua empresa faz, o que a Dick Company faz. Hoje nós temos dois negócios, né, Patrick. O primeiro é a Dick Company, que é um escritório de consultoria com base em Belém, mas que atende várias regiões, como você já bem apresentou. E a Dick Company, ela trabalha em 4 frentes. Então, ela tem um mentor de gestão, aquela empresa que cresceu de forma desorganizada e agora ela precisa se organizar. Então, independente se a necessidade é comercial, financeira, está nesse perfil a empresa possivelmente familiar, aquela que já vem de 2, 3 gerações? Principalmente a familiar. Conversava com o Caetano aqui no Bastidor e falei para ele o seguinte, Caetano, 90% das empresas brasileiras são empresas familiares. Dessas, 10% chegam na terceira geração. Então, nós temos um gap muito grande de sucessão. Hoje, nós, inclusive, temos 5 empresas que nós estamos fazendo o processo de sucessão de herdeiros para justamente ter continuidade da organização. Então, nós temos esse tipo de produto, temos a consultoria empresarial que diagnostica e acompanha o cliente, né, para obter melhores resultados, independente de qual é o problema dele. Nós temos um método de gestão e nós temos também uma parte de inteligência de mercado, desenvolvimento de novos negócios, plano de negócio, que ajuda a pessoa que quer empreender, mas tem dúvidas de se vai dar certo, se não vai dar certo. Então, a gente reduz o risco do empreendedor fazendo os cálculos necessários para essa empreitada, que envolve o sonho da pessoa, envolve o tempo da pessoa, todo um envolvimento familiar, então tem que ter muito cuidado com isso.
E no decorrer do trabalho da DIC Company, que nós estamos hoje aproximando aí, chegando nos 200 projetos de consultoria, eu acredito até que a gente já passou, eu senti uma necessidade como consultor que as empresas conseguissem aproveitar melhor o que nós, consultores de gestão, estamos passando para elas. Ou seja, eu sempre falo quando eu começo um projeto de consultoria, eu não conheço do negócio melhor do que você. Então nós vamos combinar uma coisa, você entra com conhecimento técnico do seu negócio e eu entro com um método de gestão. Certo. Nós vamos unir isso e o negócio vai crescer. E tem dado muito certo, só que, Patrick, na hora de executar o que a gente precisa fazer, aí a gente começou a entender muito problema. Foi quando aí que a gente empreendeu novamente, formatamos um método próprio de gestão, que se chama método DTG, e esse método foi criado em 2014, validado em 2015, em 2016 a gente desenvolveu um software que hoje é online e agora ele está sendo formatado. Virou uma ferramenta. Virou uma ferramenta e um novo negócio. Certo. Eu vou te segurar a falar do DTG, do software. No terceiro bloco nós vamos falar sobre ele, porque eu achei uma inovação também. Dentro da tua área, você criou uma inovação com isso. Mas antes disso, eu vou deixar o Caetano falar alguma coisinha também e te fazer um questionamento. Quando você fala, Dick, com relação a processos ou então a questionamentos que o próprio empresário às vezes tem muita ideia e então ele acaba tendo muita iniciativa, mas ele é praticamente zero de acabativa, porque o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade, ele... Não vou fazer isso. Até porque, como o Patrick mesmo acabou de colocar, trata-se de um processo de inovação que acabou acontecendo dentro da sua empresa. Hoje, se ninguém deixar ser abraçado pela tecnologia, está fadado ao insucesso. Está fora. Está fora, praticamente fora, seja do mundo empreendedor, seja do mercado de trabalho, seja, acho que de qualquer outra posição. E hoje a ferramenta da tecnologia vem para ajudar isso. Agora, fala um pouco, então, sobre como é que aí as pessoas podem fazer, que estão nos ouvindo aí, assistindo, seja empreendedor ou seja funcionário, enfim, que está no mercado, para terem mais acabativas e não só ficarem no campo, porque sai muito brainstorm, aí todo mundo vai lá, pega uma ideia daqui, pega uma ideia dali, mas vamos lá, e por que não executa se tem viabilidade? Perfeito. Eu quero até agradecer a pergunta do Caetano, que é muito pertinente, porque fala de um assunto que realmente está em crise, esse assunto está em crise, que é colaboratividade. Nós estamos vivendo um momento que, se as pessoas não entenderem, se os colaboradores não entenderem que eles precisam ter colaboratividade no trabalho, eles infelizmente, vão ficar para trás. A empresa que o gestor está remando para um lado e os colaboradores remando para outros lados, ela não vai fluir, né? E já um empresário, por sua vez, ele tem que ter habilidade para conectar as pessoas, né? Colocar as pessoas no lugar certo. Então, de repente, você tem uma pessoa que você confia muito nela. Então, por conta disso, você quer colocar ela no financeiro. Mas a habilidade dela não é do financeiro. A habilidade ela é comercial, entendeu? Então, você tem que ter uma afinidade, uma habilidade de pessoas para você colocar as pessoas no lugar certo e com metodologia. Mas, no final das contas, o que a gente vê hoje é que falta método. Então, método, que vem do grego, se me permite, Patrick, que método vem do grego métodos, significa caminho para a meta. Então, o empresário, todo e qualquer empresário, ele tem que ter uma grande meta. É como fala o Jorge Paulo Lema, ele tem que ter um sonho grande. Só que não adianta só sonhar, ele tem que ter método para chegar nesse sonho. E ele não vai chegar sozinho. É aí que está. Enquanto o colaborador ele tem que entender que ele tem que trabalhar com colaboratividade, o empresário ele tem que fazer com que os colaboradores acreditem que ele vai crescer na empresa trabalhando com colaboratividade. Porque eu sempre falo, hoje ninguém ganha mais dinheiro sozinho. Você tem que pegar um pedacinho, uma fatia desse bolo e fazer a meritocracia funcionar. Então, por exemplo... Eu fico muito feliz de te ver falando isso, justamente com o Caetano, que trabalha com isso. Ele trabalha justamente na ponta, né? Justamente com o cidadão que está tentando se inserir no mercado de trabalho através de uma capacitação. E eu tenho certeza que já usa muito essa conversa, não é isso, Caetano? Exatamente, exatamente. Principalmente até com relação à meritocracia, porque isso que era uma coisa mais pedagógica, isso está tão mais inserido dentro do mundo empreendedor,
porque é impressionante. Até dentro das nossas conversas e nas nossas reuniões de pauta dentro do Conjove, a gente procura justamente trabalhar e informar, até nas trocas de informações, para que as pessoas trabalhem ou que incentivem os seus colaboradores. Para quê? Para que tenham meritocracia também dentro da empresa, porque não adianta só o conceito da meritocracia, muita gente está achando aí que é mais a questão da educação dos pais com filhos. Pega a tua nota lá, cadê? Fim do ano passou? Beleza, então agora o teu presente de Natal vai ganhar o que tu pediu para o Papai Noel. Na empresa não é diferente. Para o empregado, para o funcionário, para o colaborador ele ter sucesso, ele também precisa estar sendo desafiado e sendo reconhecido através de meritocracia. Isso é uma coisa que o Dick fala sempre. Exatamente. Porque tem um movimento que acontece em algumas empresas, o RH, de repente, ele chega na diretoria e fala, gente, nós temos orçamento e podemos promover alguém. Então, você olha, tem o João e o Pedro. O João é aquele cara que não entrega resultado, só que ele é muito bom de se vender, ele é um marqueteiro profissional. Ele está sempre com a diretoria. Ele tem a fama do cara... Tudo ele está envolvido, que entrega resultado, estamos juntos. Mas no final das contas, quem entrega resultado é o Pedro. Só que o Pedro é um cara que já é mais introvertido, não está sempre falando. Então, quando chega num momento desse, o líder, que aí ele está na posição de líder, mas está pecando enquanto habilidade de liderança, ele acaba que fala, vou promover quem? Vai promover o João, que é o cara que está ali, o cara que está, sabe? Que já tem um marketing. Tem um relacionamento. Ele está errado. Então, ele tá reconhecendo o cara que acha que entrega resultado, mas não entrega resultado. Então, isso não é meritocracia. A meritocracia, ela tem que ter um método. E aí entra o Live DTG, que nós vamos conversar um pouco sobre isso, que é super inovador, porque você vai reconhecer quem entrega resultado. E aí você tem que ter lá os objetivos da empresa, os indicadores, as ações, os responsáveis. E no final das contas, entregou resultado? Entregou. E não entregou? Não entregou. Então você é reconhecido, eu vou chamar aqui para tomar um cafezinho, vou entender o que você precisa para entregar o resultado melhor. Então, quando eu falo, não falei no início do programa, Patrick, que, ok, nós estamos passando por um momento conturbado, político, econômico, sim, mas a principal crise que o nosso país está vivendo chama-se crise de liderança. Crise de liderança na família, crise de liderança nas empresas, no governo, e aí dá isso, é isso que acontece. Certo. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores deste domingo. Lembrando sempre ao nosso telespectador que pode acompanhar os links dos programas anteriores através da nossa fanpage no facebook.com/observadoresmarabá e também pode nos enviar dicas, críticas, sugestões. A gente tem recebido muitos e-mails dos nossos telespectadores através do e-mail observadores@grupocorreio.com.br. Então, de volta ao nosso tema de hoje, a gente está recebendo aqui um especialista na área de treinamento de equipes e também de empresas, um consultor de empresas, um dos mais reconhecidos aqui do Pará, Dicterman da Silva, e também conosco, nos ajudando nesse bate-papo, o Caetano Reis. Eu pensei aqui uma frase tua, de uma publicação tua, que diz o seguinte: estratégia sem método não funciona. Vale a pena entender a prática. Mas eu continuo achando que essa distância aí para entender a prática, ela continua muito difícil para algumas pessoas, porque é só realmente a metodologia. Eu te ouço também usar muito a palavra ou a ideia cultura, né? Ou seja, sem mudar a cultura de como fazer aquilo ali, não tem conversa? Patrick, eu vou tentar exemplificar essa metodologia. Hoje o assunto planejamento estratégico, ele já é muito bem desenvolvido no nosso país, né? Aprendemos muito isso com os japoneses, né? Estratégia, etc. Mas, novamente, quando você vai te dar estratégia para execução, há um longo caminho. Então, você de repente tem uma empresa que fatura 100 milhões,
e você quer chegar a 200 milhões. Como é que você sai de 100 para 200? Esse gap aqui, você vai sair daqui para cá com método. E o que é o método? É o líder reunir a equipe, ouvir a equipe, porque, por exemplo, eu sou consultor, mas eu sempre falo que para mim o melhor consultor é o colaborador, ele que está lá fazendo o negócio acontecer. E você monta um plano de ação, o que vai fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, e o líder tem que acompanhar aquele plano. Ele não só pode definir e delegar as ações e esquecer. Quando você faz isso, você executa todo o plano, e aí você olha que você saiu de 100 para 110, não chegou nos 200, é porque a sua empresa ela aprendeu um pouco. E o que aprendeu fez levar a 110. Então, o que está faltando? Mais conhecimento. Então, método é trazer conhecimento para dentro da empresa. A empresa, para crescer, ela precisa de conhecimento. Quanto mais conhecimento tiver dentro dela, mais ela vai crescer. Então, você faz um novo plano de ação, você chega em 120. Traz alguém, traz um especialista para nos ajudar. 140, 150, até chegar em 200. Então, isso é que eu falo, que 200, você tem uma estratégia para chegar em 200, mas não tem um método para ir caminhando junto com a sua empresa, e com a sua equipe. E aí tem um detalhe importante. Vai ter um determinado momento que você vai observar que algumas pessoas, aí eu quero falar com o telespectador, algumas pessoas parece que estão puxando a corda para trás. Você tem um plano ali para fazer, nós temos hoje 13, 14 milhões de desempregados no Brasil, a pessoa tem oportunidade e ela está puxando a corda para trás. Você, líder, você tem que identificar essa pessoa e tem que dar a oportunidade dela ser feliz em outro lugar. Ela não pode, Patrick, quando você tem uma equipe de 10 pessoas, não tem 10 pessoas ali. Tem 90 pessoas, tem 50 pessoas, tem 60 pessoas, são as famílias que estão envolvidas. E não pode deixar uma ou duas pessoas que não estão mais felizes com aquele negócio puxar a engrenagem para trás. Então o líder ele tem que ter essa capacidade de observar a equipe e ter método para chegar na estratégia definida. Caetano, a pessoa que já teve empregada e agora está tentando se reinserir no mercado de trabalho, está procurando uma capacitação, você acha que elas estão conseguindo entender o mundo da forma que o Dickman está colocando? É na dor. Elas estão passando a entender na dor. Porque quando falávamos com amor, esses tipos de colaboradores que ele simplificou aqui, não queriam entender. E, infelizmente, ainda tem gente que está no mercado, mas são bem poucos, até porque o mercado força com que o mundo empreendedor seja muito mais seletivo para justamente tirar ou dar uma outra oportunidade, no caso. Gostei dessa expressão da pessoa ser feliz em outro local. E em cima justamente disso é que, por exemplo, que infelizmente outros são acometidos por também estarem fora do mercado. E aí esses outros, por serem também bons, dificilmente eles conseguem voltar com o mesmo status. Então eles têm que dar 1 até 2 passos para trás para se inserir novamente. Ou tem uma elevação muito grande de mês acontecendo no mercado. Então eles estão indo para o mundo empreendedor. Então tem grande parcela disso, está pegando as suas verbas rescisórias e eu estou trabalhando há muitos anos na iniciativa privada, agora eu vou passar para o outro lado do balcão. Eu vou passar para dentro do negócio, eu vou ser empresário e vou empreender. E olha que é muito difícil empreender no nosso país. É muito difícil. E aí sim, ainda tem alguns teimosos que insistem e fazem a diferença no mercado. Mas, de fato, tem, e é bom que quem está nos assistindo grave realmente essas mensagens aqui, porque, de fato, para você voltar para o mercado ou para você ser a peça do quebra-cabeça que falta para a empresa justamente crescer, se desenvolver, é você que precisa primeiro mudar a sua cultura como profissional. Certo. Dickman, você estava falando sobre, na consultoria que tu fazes, em relação a identificar realmente as competências, se a pessoa realmente está atuando na área em que ela tem melhor competência dentro da empresa. Mas enquanto a contratação, né?
O Caetano acabou de falar sobre como está a mentalidade de quem está tentando se reinserir no mercado de trabalho, mas quando você vai conversar com o RH, o que você tem passado para eles, o que você sente que as grandes empresas, grandes corporações estão procurando naquela peça-chave que eles querem trazer para a equipe? Primeiro, as empresas estão procurando um perfil profissional, Patrick. Eu costumo brincar, se me permite, À vontade. eu vou exemplificar, vou dar uma ideia de negócio para quem está nos assistindo. Se você abrir uma empresa hoje, uma empresa no shopping, com uma vitrine, você coloque lá 10 pessoas na vitrine, uma placa, vende-se profissionais de confiança. Cobre 1 milhão por cada um, você vai vender. O que as empresas estão buscando hoje é pessoas éticas, pessoas de confiança. E isso está escasso no mercado. Olha, e nós estamos falando de valores, né? Valores, exatamente. É por isso que a sociedade está dessa forma. Então... Não estamos falando nem de grade curricular É. da pessoa, nada disso. Hoje, nós desenvolvemos muito nesse sentido. Mas Porque o profissional capaz nós vamos achar vários. Ou capaz, ou... Qual é a função do líder? Desenvolver pessoas. Então, eu como líder, eu estou muito mais interessado em encontrar uma pessoa confiável, ética, com valores morais, que eu possa desenvolver, treinar, lapidar e aí ter um excelente profissional, do que aquele aquele profissional que, novamente, muita Pirotecnia. pirotecnia, etc e tal, na primeira oportunidade, ele age de má fé com a empresa. E aí algumas pessoas falam, porque ele não tem caráter. Não, ele tem caráter. Só que é mau caratismo. Então, hoje as empresas estão buscando, Patrick, desesperadamente, um profissional de confiança, competente com habilidades. Aí é exigir demais. Então, hoje a gente ajuda as empresas desde a seleção de algumas corporações. Eu tenho um exemplo agora de um negócio super inovador que vai inaugurar agora dia 11 em Belém, que nós formatamos todo o negócio e no final os empresários pediram, Dick, contrata as pessoas. Eu falei, ok, eu vou colocar a equipe, nós vamos triar, nós vamos passar os testes, eu vou conversar, mas depois eu quero que você reúna com cada uma das pessoas para você validar. Não, mas eu confio em ti, Dick. Contrata as pessoas. Eu falo, eu não vou fazer isso. Eu não vou deixar você que me paga fazer isso. Claro. Você tem que contratar. Você vai olhar... Ele vai gerir aquele negócio. A equipe é dele. Uhum. Então ele vai olhar. Eu quero que você olhe no olho das pessoas com quem você vai trabalhar. Nós vamos nos esforçar para entregar as melhores, não diria as melhores pessoas, mas mais próximas do perfil que você está precisando para a empresa. Mas você tem que dedicar tempo para as pessoas. Não deixe nenhuma pessoa... É lógico que quando a empresa cria uma proporção muito grande, você não consegue olhar para contratar todos da corporação. Mas o diretor, o gerente que vai lidar com você, não deixe só o RH contratar, não deixe só a consultoria contratar. Participe também. Você tem que... A chave final para validar é uma reunião sua. E aí avalie oratória, comportamento, etc. Mas tente avaliar os valores morais dessa pessoa. Eu diria que isso é muito mais importante e é isso que faz a pessoa ficar mais tempo na empresa e dar resultado. Show. Caetano, por favor. Não, é fantástico, porque você pega hoje no mercado os valores morais, enquanto que a gente, remetendo um pouco até para a religião, independentemente de qual a que cada um segue, mas eu procuro muito pegar exemplos das religiões, seja evangélica, seja católica, ou seja, enfim, das mais diversas que existem, e pegar cada uma, porque de lá já se é cobrado essa questão que você falou, moral, ética. E, infelizmente, o nosso país vive uma crise, e uma crise sem precedentes em diversas áreas. E realmente falta alguém para se apresentar, porque o que você vê mais gente na lista sendo eliminada. Eliminada. Tipo, tá no paredão aí do reality show. Até porque o Dick citou uma qualidade que não está no currículo.
não vai estar escrita no currículo. Exato. Ninguém ela vai ser talvez percebido indícios dela numa entrevista. Exatamente. No meio de um processo seletivo, você consegue aí sim identificar essa questão. Porque tem testes que você aplica, redação ou conceitos gerais, ele vai lá e responde. Se for para uma demanda até mais específica, envolve cálculo, envolve raciocínios lógicos, entre outras coisas. Mas o principal é que além dessa integração toda, o líder também tem que participar. E a gente pega aí grandes empreendimentos, a gente sabe que também a própria pessoa que vai liderar o processo, ela faz lá e participa ponto a ponto. Agora é interessante, porque no teu exemplo desse empreendimento que vai inaugurar daqui a pouco em Belém, é que a pessoa teve uma confiança assim, muito grande e fala assim, faz. E você teve justamente o discernimento profissional de, não, peraí, eu só posso ir até aqui, até porque... E acontece também lá conosco isso, pessoas chegam e falam, não, entrego, faço tudinho para mim, só me põe na sala, eu faço. Mas você tem que estar do meu lado participando, até para você também pontuar, porque a visão sua é a que vai prosseguir com o negócio. Exato. Eu só tenho uma visão que eu só posso ir até o dia da implantação. O primeiro dia cortou o laço, inaugurou, aí é você que toca. Porque a gente também faz algumas implantações aqui. Nesse sentido, por isso que nós recrutamos algumas pessoas também. E nós também somos cobrados nesse sentido por conta de confiança. E uma vez conquistada, dificilmente você abala ela. Agora, uma vez abalada, para você reconstruir, demora. E isso fica também uma dica para quem está querendo entrar no mercado. Não só para quem é prestador de serviço, para quem está no mundo empreendedor. Acontece muito isso. Dick, você com certeza já teve que lidar com alguma empresa onde você chegou e estava tudo, as práticas estavam totalmente condenáveis, né? Como é que é mudar totalmente a cultura de alguém que já vem há anos e anos trabalhando de uma determinada forma e aquele formato já está fadado ao colapso? Patrick, é interessante sua pergunta, porque hoje várias pessoas que estão querendo atuar na área de consultoria, elas me buscam no sentido de pedir um apoio, pedir uma dica, e essa pergunta ela é quase que unânime. De que quando eu me deparar com aquela empresa que, cara, tá tudo errado, como é que eu vou fazer, o que eu preciso fazer? Eu falo o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é conquistar o dono. Você tem que mostrar para o dono que vai doer. Vai doer no sentido que pode haver investimento ou não, ele de repente vai ter que dar a oportunidade de alguma pessoa muito querida para ele ser feliz em outro lugar, ele vai ter que mudar um processo que está cômodo para ele como está. Então, ainda tem outro. Tu vai ter que primeiro quebrar a defensiva dele, porque ele muito possivelmente já vem ali de um negócio que ele está levando há 20 anos, conseguiu sobreviver 20 anos no mercado, não são 20 dias, né, 2 décadas, porém o formato que ele está levando já não tem mais gás. Né? Infelizmente já está ultrapassado. Está ultrapassado. Essa que é a verdade. Mas, no entanto, você tem que respeitar também aqueles cabelos brancos dele, que já vem ali de 20, 30 anos. E aí é que está uma habilidade inerente à consultoria empresarial. Se você não conseguir praticar empatia, eu falo, para a consultoria empresarial você está fora. Porque você não pode chegar lá na empresa do cara que está há 50 anos, há 40 anos, 30 anos batalhando, dando certo até este momento daquela forma, e simplesmente dizer, eu sou consultor, está dando errado. Você tem que se colocar na posição dele, tentar entender o lado dele, sem efetivamente estar no lugar dele. E isso é para poucos, infelizmente. Empatia está em falta hoje. Então, primeiro processo é esse. Quando você entende o que o empresário quer e traz ele para o seu time, porque às vezes o empresário contrata uma consultoria e de repente ele começa a entrar em conflito com a própria consultoria. Porque, Patrick, ele começa a ouvir coisas que doem, né? Já teve 2 projetos que eu cheguei com o dono da empresa, o cara que me contratou, e eu falei para ele, a solução para a sua empresa é você se afastar. Nós vamos montar um plano para daqui a 1 ano você não estar mais na empresa. Um quase me bateu. O outro, né? Mas é muito desconfortável você ouvir isso. Porque você põe o dedo na ferida. Na ferida, no núcleo lá e dói. E da minha personalidade, ele me contratou e eu não falo o que ele quer ouvir. Eu falo que é o melhor para ele, para a empresa dele, para a família dele, para o tempo dele, para a qualidade de vida dele.
Então, a gente faz um diagnóstico nas áreas, tem a nossa metodologia, mas tem um jeito particular de como lidar de isso, conduzir isso porque aí. você também não pode mudar da água para o vinho. Você tem que entender, aí é que está a empatia, entender, ajudar o empresário a fazer essa mudança de forma gradativa para que isso não sinta muito. E Não seja uma ruptura geral. Dica, eu vou ter que te interromper só um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos concluindo essa resposta logo em seguida. Eu me empolgo de falar desse assunto. Então vamos para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores deste domingo, hoje recebendo aqui o consultor de empresas Dicterman da Silva e também conosco Caetano Reis. E eu te interrompi, você estava respondendo, acabando de concluir na resposta sobre bater de frente com quem já veio com algumas práticas ali que já não estão dando muito certo. Patrick, eu até peço desculpa para você e para o nosso telespectador, né, Caetano, que eu gosto tanto disso que eu me empolgo e aí... Não, mas Patrick, é isso, tá ótimo o bate-papo. Mas o que eu falava é o seguinte, Patrick, tem que... Primeiro, mudança, ela é ruim para todo ser humano. Você está acostumado todo final de semana a fazer seu churrasco, de repente o médico fala, ó, a partir de semana que vem, é muito ruim. É por isso que a maioria das... É uma ruptura e muito drástica, muito grande. Por isso que a maioria das dietas não funciona. Então, a melhor forma, eu queria dar essa dica, a melhor forma de ultrapassar esse momento de mudança é fazer parte dela. Você sente muito menos fazendo parte da mudança do que se você ficar alheio e de repente chegar, opa, eu não usava e-mail, era tudo no caderninho, agora vai ter isso aqui tudo no sistema. Aí você, qualquer situação na empresa, aquele colaborador vai dizer, mas é o sistema que não presta, porque ele trabalhou a vida inteira no caderninho. Então a melhor forma dele não sofrer com isso é ele aproveita a consultoria ou o colega do lado que sabe, aprende e evolui junto. Extrair o Porque máximo. o Caetano falou no início da nossa conversa. Hoje, em todos os negócios, existe tá aí a tecnologia. Não tem mais, não volta mais. Então... ou você se integra ou se entrega. Ou se entrega ou vai ficar para isso trás, mesmo. infelizmente. Boa. O Caetano tem um questionamento de fazer? Então, Dick, falando um pouco também em cima dessa questão de consultoria nesse mundo empresarial, você também deve, então, prestar muitos serviços e também acaba sendo um pouco de conselheiro em empresas Sim. que visam a sucessão familiar, porque, querendo ou não, é um dos pilares que compõe o nosso Conselho de Jovens Empresários aqui no município. Muitos são empreendedores, porque os pais também são, alguns acabam se criando dentro do negócio e outros acabam pegando o modelo de negócio, mas abrindo as suas próprias unidades. E eu queria ouvir, não também para mim, mas também para o pessoal que está em casa, falar também um pouco sobre esse processo familiar, porque a gente estava também falando em off, é um universo muito grande de empresas no Brasil. Realmente é uma situação que dói hoje muito no país, porque, como eu falei, 90%, segundo os estudos, 90% das empresas. Nós temos 19 milhões de empresas no país, 90% dessas empresas são familiares. Dessas, só 10% vai chegar na terceira geração. É por isso que tem aquela estatística do Sebrae, que a cada 2 anos, né, 70%, 80% não consegue passar os 2 anos. Hoje, na nossa carteira, nós temos 5 empresas, e aí, por ser um assunto bem delicado, eu vou permitir que eu não vai citar. Não, com são certeza. grandes grupos empresariais, enfim, mas tem 5 empresas hoje que estão no processo de sucessão conosco. Mas podemos dizer que são grandes grupos empresariais do Pará. Do Pará, exatamente. Já pode imaginar aí quais sejam. Vamos lá. E o que acontece hoje, Caetano, é que há uma preocupação, porque hoje está se formando muito herdeiro e pouco sucessor. E aí, esse é o grande problema. E qual é a função? Desculpa. E como você convencer incrementando a pergunta do Caetano, convencer de que o herdeiro, às vezes, talvez não tenha tino para o negócio, não seja a pessoa ideal para levar para frente, né? É o que a nossa metodologia faz. Nós temos uma metodologia que a gente acompanha durante 1 ano o até então herdeiro, preparando ele para ser sucessor. Então, dentro dessa metodologia,
a gente conversa com ele tem umas sessões de mentoring comigo, ele tem alguns projetos para fazer em cada área da empresa, como se fosse um job rotation. E no final desse programa, aliás, no desenvolvimento, ele tem alguns encontros de diretoria, ele tem que apresentar o resultado, para trabalhar a questão dele fazer oratória. Ele vai então, ser avaliado como um executivo, existe realmente. toda uma metodologia. No final de um ano, ele tem que chegar para mim primeiro e falar, Dick, de todas as áreas que eu passei, eu me identifiquei mais com o comercial. Então, ele vai assumir o comercial como um diretor ainda, ele vai ter uma meta, ele vai ter que duplicar aquele departamento, ele vai ter que fazer um grande resultado. Depois, ele vai ter que assumir mais uma área, mais outra área, até finalmente chegar lá na cadeira do CEO, do presidente. Então, hoje, esses programas que estão em andamento, tem um agora que ele já está com o contrato assinado para 6 anos. Então, durante 6 anos, tem 5 herdeiros, 2 filhos e 3 sobrinhos, que vão receber as mesmas oportunidades, o mesmo consultor, a mesma metodologia, e um deles, isso que ficou interessante, o dono hoje, o CEO hoje dessa empresa falou, um de vocês vai assumir minha cadeira. Eu não sei quem é. E eles serão avaliados como executivos e não como membros da família. Como Exatamente. executivos. Por outro lado, e aí a sua pergunta, Patrick, existe um determinado momento, e isso já aconteceu, da gente chegar, chama o mentorado, que é o que estava sendo preparado para ser sucessor, os diretores falam, gente, não é o que ele quer. Então não adianta... Ou não né? tem um perfil desejado. Não tem um perfil, não é o que ele quer, não adianta a gente gastar energia, tempo, investimento em algo que a gente já está entendendo agora. Às que não vai vezes tem acontecer. uma pressão também da própria família para que aquele filho ou filha sucedam o negócio, sendo que às vezes ele Não quer tem seguir esse uma perfil. carreira liberal. Ele quer ser um médico, ele quer ser um advogado, um juiz e não quer estar ali dentro daquele ambiente de trabalho. Hoje os empresários que nos procuram, eu vejo que é muito... E aí entra aquela questão da confiança. Esse é um processo delicado, envolve família. Você não pode colocar o seu filho, o seu sobrinho na mão de qualquer pessoa. Para eu conversar aqui, fazer um mentoring com você, e depois eu sair dizendo o que está acontecendo na sua família. Expondo. Então, isso tem que ter muito Envolve cuidado. confiança também. E hoje a gente lida com um empresário o garoto de 20 anos, com um empresário de 60 anos. Né? A gente consegue percorrer essas duas idades e a coisa está fluindo de uma forma bem interessante. Agora, chega um momento que pode ser que ou é ou não é. E se não for, e aí que é interessante a confiança que a gente desenvolveu com o nosso cliente, Patrick, é que eu sou muito franco de dizer justamente isso. Apoie o seu filho, independente do que ele queira. Não, mas o meu filho ele tem que ser meu sucessor. Eu criei esse negócio, ele tem que continuar, mas não é a praia dele, não é o negócio dele. Melhor você ter um executivo que te... Profissional que te traga o resultado tal igual Exatamente. ao que ele, o pai ou a mãe, enfim, traz para a empresa e trazer para o ambiente familiar e o filho ou a filha siga a carreira em outra área. Então, isso é um processo delicado, tem que ter muito cuidado, mas é preciso ser feito. Né? Certo. Eu acho que está bem respondido, né? Isso aí, certeza. vamos dedicar esse momento final aqui do programa, que eu queria que você explicasse, ou seja, você pegou toda a tua experiência e viu que havia um vácuo ali, não havia uma ferramenta que pudesse realmente quantificar e dar dados seguros para o gestor da empresa da produção, do nível de produção da empresa dele. E daí surgiu essa ferramenta que você criou, que eu considero um achado intelectual muito importante. Como é que funciona o DTG? Muito obrigado, Patrick. Patrick, o DTG é uma história de amor, de paixão, de empreendedorismo. E a forma como eu trabalho, você pode contratar uma consultoria da nossa empresa por 12 meses. Chegar no 4º mês, eu entender que você não precisa mais da consultoria, eu encerro. Eu não fico ali mantendo o contrato pela questão financeira. É o que nós estávamos falando de ética, moral. E eu percebi em um determinado momento, nesses 200 e poucos projetos de consultoria, é que a gente estava entregando o método, mas aí a estratégia toda bem desenhada, mas na hora de executar a coisa não funcionava. Quando você saía de lá, a coisa desandava. O dia que vai vir na empresa amanhã, parecia que ia ser uma auditoria. Todo mundo se motivava e se movimentava. Se arrumava melhor na mesa. E aí, o dia que foi embora,
Isso não é legal, eu não quero isso. A empresa não pode ficar dependente do DIC. Eu sou muito grato a toda a confiança, etc. Mas a metodologia tem que ser perene, ela tem que seguir, né? A consultoria tem que iniciar e tem que terminar. Infelizmente, existem algumas que ficam ali dando pouquinho em pouquinho para ficar o tempo inteiro recebendo da empresa. Eu acho que isso não é ético, isso não é moral, né? Então, vem a metodologia DTG. Para simplificar, o DTG, lembra do exemplo que eu dei, que você é uma empresa de 100 milhões, você quer chegar a 200? O DTG te ajuda a sair de 100 para 200. Por quê? Ele desenha a estratégia do seu negócio, independente de qual é o teu negócio, ele vai analisar tuas forças, tuas fraquezas, tuas oportunidades e define uma estratégia para você. Hoje não dá, no mercado tão competitivo que nós estamos, não tem como atuar sem estratégia. Estratégia de preço, de nicho, sabe? Você tem que ter uma estratégia. Agora você tem que pegar essa estratégia, desdobrar em objetivos, criar alguns indicadores e colocar o time para executar. Vira um gabarito. Vira um gabarito. E nós temos do DTG, que é uma bússola DTG, onde nós temos alguns objetivos e cada um de nós, digamos assim, cada um dos gestores ganha um avatarzinho. E no final, lembra do exemplo do João e do Pedro? O João vai ter um avatar, o Pedro vai ter um avatar, a Maria vai ter um avatar. E no final, o empresário, se ele estiver na China, ele vai pegar o smartphone dele, vai olhar aqui no aplicativo do Live DTG e vai olhar a bússola. Olha, comercial está carinha amarela, aqui está o avatar amarelo. Por quê? Porque o João não está entregando resultado. Ele vai pegar o telefone, algum aplicativo desse de comunicação. Ó, o que está acontecendo? Você não está executando as suas ações. Aí ele vai olhar a bússola, opa, olha, departamento pessoal, show de bola, financeiro, verdinho. Então ele sabe agora quem entrega resultado na empresa dele. Como é que ele sabe quem é o fulano ou beltrano? Porque cada setor e cada pessoa, cada gestor também tem a sua parte alimentando o sistema de informações. Sim. O sistema ele é muito, primeiro que ele é muito simples e intuitivo. Não compete com outro. É mais um sistema para a empresa? Não. Ele é um valor agregado para a sua empresa. Acabou a justificativa. Infelizmente, o povo brasileiro, infelizmente, ele é procrastinador. Sempre deixa para amanhã, sempre deixa para amanhã. E é especialista em inventar desculpa. Não bateu a meta, porque choveu. Não, porque foi isso. Não, com o DTG não tem isso. O DTG vai compilando lá, vai ter uma hora que você vai falar o seguinte: você é gerente comercial ou você é gerente de justificativa? Porque olha aqui teu histórico, você não bate meta, está aqui os resultados, está todo mundo entregando resultado e você não. O que você precisa? Você está precisando de alguma coisa para entregar resultado? Eu preciso de uma equipe maior. Ok, vamos dar a equipe para ele, vamos. Daqui a pouco, nada de bater meta. É aquele negócio. Ele não está mais acompanhando o negócio. Só que o empresário hoje ele não tem uma ferramenta para acompanhar quem entrega e quem não entrega resultado no negócio dele. E o Live DTG vem justamente ocupar essa lacuna. E aí vem a cereja do bolo. Dentro do Live DTG existe a meritocracia. E aí que eu me empolgo de falar isso, porque há muita gente sendo reconhecida, beneficiada de forma injusta. Então está lá o Pedro que entrega resultado e não tem um aumento de salário, não tem um parabéns. Agora, com o DTG não vai ter mais isso. Eu costumo brincar quando a gente está falando no nosso conselho de estratégia. Vão existir 2 empresas no país e quem sabe no mundo um dia, viu? Aquela que tem o DTG e a que não tem o DTG. Entendeu? Espirituoso. Entendeu como é que é? Certo. Né? Porque, assim, é um negócio que não é meu, Patrick. Hoje o DTG é um negócio que já está sendo formatado pelo grupo Bittencourt, que é o maior grupo de franchise do Brasil. Conheço. Né? O DTG, ele inclusive vai participar da feira da BF agora em junho. É um negócio que já foi vendido 10... Só explicando a Associação Brasileira de Franchise, né? Associação Brasileira de Franchise. E tem a famosa feira que reúne todas as franquias do feira, Brasil. a feira das feiras do setor de franquias. Nós estamos muito felizes porque nós fomos convidados para participar do maior stand da feira. Parabéns. 10% do negócio já foi vendido para investidores. Temos outros investidores já batendo na nossa porta. Até porque se encabular que não tivesse uma ferramenta dessa no mercado, né? Mas já outros investidores batendo na porta, mas ainda não é o momento. A gente precisa... A nova rodada de investimento vai acontecer agora em julho. Então, nós já estamos com uma série de estratégias, né, para fazer esse negócio dar mais certo. Porque já deu certo, né? Graças a Deus. Senhores, felizmente, nosso tempo está estourando. Eu vou te deixar falar um minutinho, bem rápido, sobre
Lead. O lead, né? Explicar rapidinho que o lead reúne aí 50% do PIB do país, né? 48%. O que é o lead? Patrick, se me permite, até saiu, quem é membro do LEAD recebe o jornalzinho online, saiu essa semana que agora já representa 58% do PIB privado do Brasil. É um grupo do João Dória, atual prefeito de São Paulo, onde fazem parte empresas, né, com faturamento maior de 200 milhões e existe o LEAD Futuro, como se fosse o Conjove. Certo. Só que o LEAD Futuro ele é para filhos dos empresários associados, que meu pai ele tem 2 negócios muito bem sucedidos, queria mandar um abraço para meu pai, mas não é uma empresa que fatura 200 milhões, ou você é, na ótica deles, um jovem com um perfil diferenciado. Eu tive a felicidade de conhecer a Patrícia Meirelles, que inclusive hoje faz parte do negócio Live DTG também, ela tem participação do negócio, e ela me fez esse convite e eu faço parte. Então o LEAD, são mais de 200 eventos no ano, falando de negócio, sustentabilidade, política, empreendedorismo, fazendo network, reúne as grandes mentes. Os grandes empresários. Então, para você ter ideia, uma vez por mês eu vou em São Paulo e participo de um mentoring com Luísa Trajano, Jorge Paulo Lema, Arthur, sabe? Vários empresários que... Os papas do empreendedorismo, nós do LEAD Futuro, nós temos a oportunidade de passar ali 1 hora, 1h30 perguntando e aprendendo um pouco com eles. Então, é uma iniciativa muito boa. O João Dória está aí, o LEAD é o que o João Dória está mostrando hoje para todo mundo, é um exemplo, é execução pura. Ou seja, o que ele está empregando na política faz parte de uma raiz, por isso que eu queria que você falasse, faz parte de uma raiz empresarial muito forte, de uma forma de ver o mundo. Exatamente, é uma filosofia. De uma filosofia. Você vai no evento do LEAD, um dia que você for, procure alguma coisa que está errado. Não encontra. É muito difícil. É impecável. É rico nos detalhes. Tudo que o João Dória faz, ele faz com muito amor e é impecável. O reflexo, o resultado é isso que está acontecendo aí. Certo. Dico, eu queria agradecer muito a tua presença. Você cancelou vários compromissos seus, viajou aqui para Marabá para aceitar o nosso convite. Eu tinha certeza que muitos, como devem estar em casa, né, devem ter gostado do nosso bate-papo, de aprender um pouquinho com essa tua visão empresarial vasta e já deixo o convite para em outras oportunidades estar aqui conosco, né? Perfeito. Muito obrigado, sucesso lá para a tua equipe. Eu que agradeço. Muito obrigado, Patrick. Você é um especialista, um grande profissional. Eu acho essa iniciativa maravilhosa, levar para os empresários, para os colaboradores, para as pessoas que nos assistem, essas mensagens que podem sim fazer diferença na vida das pessoas, né? Então eu quero dar um abraço em toda Marabá, né? Essa cidade maravilhosa do nosso estado do Pará, e sempre que eu retornar aqui a gente tenta marcar alguma coisa. Tá certo, muito obrigado. Caetano, muito obrigado pela força aqui nessa entrevista com o Dick. Patrick, eu que agradeço. Foi um prazer, viu, Dick? Foi muito enriquecedor hoje aqui. Todo mundo vai começar uma boa semana agora, depois de ter assistido esse programa aqui, que de fato foi muito bom. Patrick, mais uma vez, obrigado por estar disponibilizando esse espaço aqui para a gente também estar dividindo aqui o programa com você. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Este foi o programa Observadores. Nós voltamos na semana que vem com mais algum tema relevante aqui no nosso programa. Um bom restante de domingo a todos vocês e até semana que vem. Programa Observadores. Oferecimento: Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.